De vez em quando você não tem a sensação de que está vivendo em um hospício, mas um hospício comandado pelos loucos? Eu tenho essa sensação. E se você tem essa sensação, você vai gostar deste livro aqui. A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor, do jornalista e escritor Paulo Henrique Araújo, do canal PH Vox. PH, você falou da origem das ideias, né, dos fundamentos das suas ideias. A gente sabe que você tem essa formação em que o professor Olavo desempenha um papel importante, o doutor Plínio também desempenha um papel muito importante na sua formação. Mas a origem remota é o quê? É o cristianismo, né? Basicamente é o cristianismo, né? Só que o hospício que foi construído, que está agora em plena ação, né, que está em pleno funcionamento, esse hospício também tem as suas origens, também tem os seus fundamentos. Se a gente pegar as origens remotas, a gente vai chegar ao gnosticismo, certamente, né? Aos movimentos revolucionários, lá do século, já no século XVI, né? No século XVI, movimentos revolucionários lá, reformistas do século XVI. Depois, é claro, a Revolução Francesa, né? As revoluções modernas. E existe uma origem, digamos assim, mais recente de todo esse hospício que a gente está vivendo, que é uma coisita chamada Foro de São Paulo, lá em 1990. Você já escreveu um livro sobre o Foro de São Paulo, que é um livro, assim, é o mínimo sobre o Foro de São Paulo, e o mínimo que você tem que fazer para entender o que é o Foro de São Paulo é ler o livro do PH Araújo, porque realmente é um livro excelente. Eu costumo dizer, ele é até um mínimo um pouquinho mais grosso que os outros, né? É Ele quase um médio. Ele é quase um médio. é quase um médio. Eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu até pegar. O pessoal da edição ficou doido comigo, né? Porque, ó, ele dá quase 3 de uma edição normal aí. Não, mas ficou muito bom. Valeu a pena. Ele ficou aqui com quase 250 páginas. É, valeu a pena. Bom, fale um pouco sobre as origens desse hospício, dos fundamentos dessa casa de Orates em que nós estamos vivendo hoje, Paulo. Perfeito. Eu tentei pegar esse livro e dividir ele em 3 eixos lógicos, né? E isso partiu de mais de 100 artigos que eu escrevi, tanto para o portal do PH Vox, né, quanto para outras mídias e outras reflexões que eu fui construindo de 2019 para cá. E quando eu reuni esse material, eu peguei, olhei e falei assim, olha, isso daqui existe um sentido lógico, mas que é possível dividir e trazer como um alerta para as pessoas. E a minha intenção foi mostrar de maneira clara, né, o que a gente tem ali dentro do que é chamado de democracia e do que é chamado de amor. Que essa distensão e esse alargamento do sentido das palavras que nos coloca dentro de uma situação onde você tenta entender o que está acontecendo ao seu redor, mas isso não é prático. E em diversos momentos do próprio livro, eu vou tentando trazer até de uma forma aqui, com humildade ao leitor, educar. Educar e entender que nem sempre a notícia que você está vendo, ela é relevante por mais indignante que seja. Na verdade, existe um fator que ali está sendo utilizado para fazer parecer que você esteja realmente em um hospício e que nada faça sentido. E a partir dessa confusão, você comece a aceitar o status quo que é posto, né, em cima da sociedade e, mais do que isso, no próprio indivíduo. E aqui é uma coisa interessante da obra como um todo, Briguet, porque eu procurei trazer o indivíduo, né, o leitor, para dentro da situação. Por mais que aqui está falando a direita no hospício, né, a ideia é que o indivíduo ele se veja dentro desse hospício e dentro dessa ditadura. E como ele, como indivíduo, deve se comportar
observar e ver quais são aí as medidas que o diretor ou os diretores desse hospício estão colocando em cima dele. Então, a primeira parte do livro, ela traz justamente essa questão do Hospício da Democracia, onde eu ali vou explorando vários artigos que vai apresentar para o leitor como ele está dentro de uma guerra de narrativas, como ele é conduzido a ser um revolucionário, apesar de se dizer de direita, cristão, como esse processo acontece, né? Como que essa guerra de narrativas muitas vezes instrumentaliza a volúpia, a vontade que a pessoa tem de combater politicamente, seja com a militância, seja com o jornalismo, seja com a indignação natural que nós temos, como que isso vai sendo instrumentalizado e cada vez mais você vai ficando afastado desses ideais. E aí eu dividi isso, né? E essa primeira parte tem quase 20 capítulos, e essa primeira parte ela vai tratar em cima disso. O que é essa democracia? Porque é algo que as pessoas hoje estão assim com uma certa ojeriza, né? Ah, o Estado democrático de direito, a democracia e etc. Mas por que simplesmente quando falamos de democracia hoje em dia, muitos pegaram pavor dessa palavra? Justamente pelo esvaziamento dela. Então, a ideia é mostrar como a democracia foi subvertida em uma ditadura, né? Como a democracia ela foi transformada em um hospício. E isso tem um método. E tem um termo que eu cunhei para isso, Briguet, que chama o caos estruturado. Porque quando nós falamos de caos, ele parece ser algo completamente anárquico, sem uma direção, e onde nada faz sentido. Mas quando nós tiramos aí, como eu costumo dizer, a lupa de cima da formiga, é possível nós entendermos uma estrutura dentro desse caos para que, a partir disso, a sociedade ela seja conduzida de maneira estruturada, né, para simplesmente estar fragmentada, dispersa, e que a tomada do poder por aqueles que querem coordenar, né, a sociedade como um todo, tenham aí a faca e o queijo na mão. E aí são vários os meios para isso. A própria corrupção dos espíritos, política, midiática e assim por diante. É tanto que o primeiro capítulo, eu termino ali já apresentando os 11 princípios de Goebbels da propaganda. Sim. E eu tenho certeza que todo leitor que ler esses 11 princípios, eles ficarão assim estupefatos com como isso foi aplicado e está sendo aplicado no Brasil a diversos personagens diretos e indiretos, até de forma abstrata na própria sociedade brasileira, para implementar esse hospício, né, que nós chamamos de democracia, na Bom, primeira parte do livro.